tênis, basquete, muita coisa pra você. Vamos então começar com o baloncesto. Campinas conquistou a segunda vitória no Paulista Feminino de Basquete ao fazer 82-58 sobre Sorocaba. Sexta-feira passada aqui no ginásio do Tênis Clube, segunda rodada da primeira fase do Paulista. Isabela Nicoletti foi a cestinha da partida com 19 pontos. Campinas volta à quadra quinta-feira desta semana para encarar Catanduva fora de casa às 7 da noite. 11h09 ao meu lado, Antônio Lupe, que jogou muito baloncesto lá em Ribeirão Preto. Lupe, bom dia! Tudo bem, Carlão? E o Bugre, Lupe? Bom dia, ótima semana pra você, e a semana começa decisiva pro Guarani. Hoje, às 7h30, o Guarani tem uma decisão contra o Confiança no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É vencer ou vencer para ficar bem pertinho da classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda não garante vaga matematicamente, mas se conseguir os 3 pontos contra a equipe de Aracaju, fica muito perto na última rodada de garantir a vaga no duelo contra o Tombense. O técnico Matheus Costa deve mudar a equipe no gol e na lateral esquerda, já que Emerson Barbosa está fora do jogo. Desfalque considerável, hein? Emerson, um dos destaques do Guarani desta temporada, não só na Série C do Campeonato Brasileiro, mas durante toda a temporada, um jogador que tem se destacado na lateral esquerda do Bugre. E a Série D, Inter de Limeira carimbou vaga para as quartas de final do campeonato, com um empate em 0-0 contra o Rio Branco do Espírito Santo, sábado no Limeirão. Após vencer o jogo de ida fora de casa por 1-0, o time de Limeira administrou a vantagem para avançar à próxima fase e agora enfrenta o Goiatuba. De novo, verdade, o Goiatuba já... Internacional e Goiatuba já se enfrentaram nesta Série D, agora valendo acesso ao Campeonato Brasileiro da Série C de 2026. Vamos para São Paulo. O Santos perdeu, São Paulo venceu, o Corinthians fez bonito em São Januário e hoje tem o Palmeiras diante do Sport Recife. Gabriel Dudziak. O São Paulo venceu mais uma no Brasileirão. No final da noite deste domingo, o tricolor derrotou o Atlético Mineiro por 2-0 no Morumbi e chegou a 8 jogos de invencibilidade no torneio nacional. Já o Corinthians voltou a ganhar após 6 partidas. No Rio de Janeiro, o Alvinegro derrotou o Vasco da Gama por 3-2. O Santos, por outro lado, perdeu de novo, agora por 2-0 para o Bahia. Hoje, às 7 da noite, o Palmeiras enfrenta o Sport no Allianz Parque. E Copa Paulista, o final de semana não foi dos melhores para a nossa região. No sábado à tarde, o 15 de Piracicaba perdeu para o Araçatuba 1-0 e à noite o Primavera não foi páreo para o Paulista, derrotado por 1-0 lá no Jaime Sintra, em Jundiaí. Os confrontos se repetem no próximo final de semana com os mandos invertidos e com 15 de Piracicaba e Primavera precisando da vitória. Lupe, tem Macaca lá em Maceió, a Macaca meio remendada, vai com o cascudão lá, pois já está classificada a próxima fase da Série C. Já tem vaga garantida na próxima fase. A Macaca, se conseguir uma vitória contra o CSA, recupera a segunda colocação que hoje pertence ao Náutico, um time totalmente diferente. Marcelo Fernandes tem desfalques, Elvis, Gé e Dudu estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Emerson Santos já foi embora, também não faz mais parte do elenco da Macaca. Jovens da base devem aparecer na lista dos relacionados. Já pro CSA, o jogo é final de Copa do Mundo, é decisão. E o Trapichão, como carinhosamente é conhecido o estádio Rei Pelé, deve estar lotado. É verde e branco, hoje o CSA, muita pressão pra cima da Macaca. Azul e branco. Eu já estou com a cabeça lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje é tudo verde e branco, Antônio Lupe. No Allianz Parque também. Não, hoje é amarelo. Palmeiras vai de amarelo hoje contra o Sport Recife. Ficou feio demais. Ficou feio demais. Vamos de tênis. João Fonseca e Miomir Kekmanovic se enfrentam pela primeira rodada do US Open 2025. A partida está marcada para hoje, 1h10 da tarde, em Nova York, lá nos Estados Unidos. Número 1 do Brasil, João jogará seu 4º Grand Slam nesta temporada. Até aqui foi a segunda rodada do Australian Open e alcançou a 3ª em Roland Garros e Wimbledon.
E aqui, direto dos estúdios CBN, Fábio Charbi. Fabião, hoje tem Campeonato Brasileiro, além do jogo do Palmeiras, e também tem convocação de seleção brasileira. Bom dia! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, é isso aí, encerramento da 21ª rodada, um duelo de opostos hoje no Maracanã, às 9 horas da noite, o líder Flamengo recebe o Vitória está na zona de rebaixamento e o Flamengo quer garantir mais uma vitória diante do Vitória para se isolar ainda mais na liderança do Brasileirão. Hoje também no Rio de Janeiro, às 3:30 da tarde, o técnico Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira para os 2 duelos de eliminatórias. Em setembro, o Brasil enfrenta o Chile no Maracanã e depois viaja até a Bolívia, lá na altitude da Bolívia, para encarar a Bolívia. A única dúvida, a maior dúvida, na verdade, do técnico Carlo Ancelotti é a presença ou não, a convocação ou não de Neymar, que supostamente teria tido uma nova lesão neste final de semana, viu, Carlão de Freitas? Acho que vai ser difícil o menino Ney ser convocado. Um edema, né? Apresentou um edema, mais uma lesão muscular. A gente espera que se recupere o mais rápido possível para poder principalmente ajudar o Santos neste campeonato brasileiro. E você participa pelo CBN, no CBN Esportes, através do WhatsApp, o 991869070, 991869070. Nos comandos técnicos, ele, Valmir Bortoleto, não vai atrás da macaca hoje, porque já tá classificada, vai gastar muita grana, está economizando, porque no quadrangular o bicho vai pegar. Será que caiu o Pix lá? Já Antônio Lupe traz aí a confirmação. E no streaming, a moça online é Samila Dip. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h15, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. 4177002. Desacelere, seu bem maior é a vida. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. 11h17, Thaís Azevedo, bom dia. Como é que está a segunda-feira nas ruas, avenidas, estradas da nossa região? Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Uma ótima semana. Olha, Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil e depois um pouco mais à frente na chegada à Avenida Francisco Glicério. Pela pista da esquerda, motorista reduz a velocidade próximo ali a Barata Ribeiro. No sentido norte-sul, boa movimentação. Rua Jorge Miranda tem trânsito livre pelas duas pistas, seguindo pela Senador Saraiva, excesso de veículos na saída da Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales pela pista da direita. No restante da via, trânsito livre. A Andrade Neves tem lentidão na saída da Estação Cultura e também na chegada ao Balão do Castelo. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h17. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode... 11h19. Lupe, vamos dar um rolê aí no Zap Zap para observar o que a galera está mandando, os bugrinos na expectativa do jogo, os ponte-pretanos também, mas eu acho que a expectativa dos ponte-pretanos é outra, né? Eu acho que é muito mais extracampo. Palmeirenses hoje tem duelo para tentar encostar no Flamengo. São Paulo bem, venceu ontem o Atlético, o Coringão se superou em São Januário, o Santos nessa missão árdua de sair do rebaixamento, de escapar da zona de risco do Brasileirão. Ah, mas agora vai mudar, porque Voivoda tá na área, hein? Voivoda, Bom dia, Voivoda. amigos da CBN, uma ótima semana a todos. Alerta de trocadilho infame. Hoje começa a libertação da Série C. Confiança ou sem fiança? JP, foi boa. JP. Foi bem. O JP, ele é muito criativo. Sou suspeito em falar, mas entre os programas esportivos de Campinas que começam às 11h08, vocês são os melhores. Opa, obrigado. Grande Renato Alves, hein? Boa, Renatinho. Valeu. Bom dia, amigos do CBN Esportes. É o Rodrigo, depois do que aconteceu na semana passada, que os torcedores da Ponte não ousem chamar os jogadores de mercenários. A diretoria Ponte Pretana falou aqui, são verdadeiros moleques. Abraços a todos. É o Rodrigo aqui de Campinas, desabafando sobre a situação da Ponte. Bom dia, galera do CBN Esportes. Depois da atividade desse cara, depois do 6-1, não merece mais nada. Ele se acha acima dos demais e ele não está com essa bola toda, ou melhor, nunca esteve. É o Narciso de Campinas, acredito que é do Neymar, né? O 6-1 foi contra o Vasco, né? Não, 6-0. 6-0. Ah, vamos pôr um gol também pro Santos, não vai mudar nada, não. Bom dia, pode carimbar Estevão e Caio Jorge na convocação. É o Fábio Veloso que mandou aqui. Aliás, o Caio Jorge fez um golaço na vitória clássica, contra o Inter. E o gol do Matheus Pereira, então? Golaço também. Bom dia, galera do CBN. Se todo mundo ganhar os seus jogos, o Guarani classifica. Se todo mundo ganhar seus jogos, o Guarani classifica. Inclusive o Guarani, né? Se todo mundo ganhar seus jogos... Que todos os concorrentes, será que ele quis dizer? Sim. E o Guarani também. Na verdade, ele pode até com um empate na última rodada classificar. Tem que aguardar o complemento da rodada. Hoje um empate já devolve o Guarani pro G8, né? O empate é um resultado 23, ruim. 24, devolve, né? 6... Não? Sim. Não, 24. Joga Ituano pra baixo. O oitavo é o Floresta. O Floresta tem 24 com 6 vitórias. O Guarani tem 23 com 6 vitórias. Permanece saldo com de 6. Gols. Ah, não, entra sim. O saldo do Guarani é -1, o Floresta é -2, tá certo. Entra. Certo. O empate coloca o Guarani. Mas vai pro desespero na última rodada. Melhor não, né? Melhor não. Deixa eu ver aqui mais um. Bom dia, é o Ricardo. Guarani ganha no sufoco, bola pra frente. Grande Ricardo, torcedor do Guarani. Quem mandou mensagem também aqui é o final do telefone 4561, perguntando sobre os ingressos gratuitos do Guarani. A partir das 3 da tarde, hoje, nas bilheterias ali do Tobogã. É ali do lado, né? Naquela rua, eu não sei o nome daquela rua, fica perto do ginásio. Do ginásio, fica perto tem um posto policial ali também, na esquina ali, né? Isso. Eu não sei o nome daquela rua, mas é ali. A bilheteria da... Bem do lado da entrada principal do Tobogã. Do Tobogã, isso. Mas é a partir das 3 da tarde, torcedor com a camisa e o limite de 2 ingressos por pessoa, tá? Não vai querer chegar lá e pegar 10 ingressos que o pessoal não vai dar. 2 ingressos de graça no Tobogã hoje a partir das
3 da tarde e respeitando a capacidade do tobogã. Se não conseguir o ingresso, tem promoção nos outros setores. Hoje, o lugar do torcedor do Guarani, Carlão. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, lá na Dona Imperatriz Tereza Cristina. 11h23. Então vamos aproveitar, Lupe. Não, Guarani não, né? Já. Vamos pra São Paulo. Foco, Carlão. Pô. Vamos pra São Paulo hoje porque tem o Palmeiras contra o Sport. Corinthians ontem venceu bem o Vasco, hein? Vencia por 3-1, já tinha praticamente liquidado a fatura, depois tomou um sufoquinho no final. O São Paulo venceu bem, São Paulo tá bem, hein? São Paulo conseguiu resgatar aí com o Crespo, vem ascensão dentro do Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, sem dúvida alguma, é uma esperança. Então vamos para a capital paulista, Gabriel Dudziak. Depois da classificação na Libertadores, o São Paulo recebeu o Atlético Mineiro no Morumbi para seguir somando pontos no Brasileirão. O Galo veio com muitos desfalques e o tricolor se aproveitou logo aos 22 minutos, quando Pablo Maia infiltrou e fez 1-0. Os mineiros chegaram a empatar, mas o gol de Vitor Hugo foi anulado. No segundo tempo, ninguém conseguia criar muita coisa, até que aos 35, Cédric cruzou e Tapia determinou a vitória por 2-0. Para o técnico são paulino Hernan Crespo, os 3 pontos têm ainda mais valor depois do desgaste da equipe na última terça. Porque jogar deste jeito não é fácil, depois de uma Copa Libertadores que emocionalmente cria um desgaste muito grande. E voltar a jogar com esta ideia de jogo, com esta identidade, com essa agressividade, com essa coragem para jogar. O Corinthians encerrou uma sequência de 6 jogos sem vencer no Brasileirão. Em São Januário, os paulistas deram o primeiro golpe aos 20 minutos, com Bidu servindo o Maicon, que finalizou. O Vasco tentou reagir, mas parava na defesa corintiana, até que no início do segundo tempo, André Ramalho cometeu pênalti e Verratti empatou. O Corinthians, no entanto, respondeu rápido, fez o 2-1 com Guinegão e pouco depois anotou o terceiro com Gustavo Henrique de cabeça. O Vasco ainda descontou com Ryan, só que não houve tempo para mais nada. Após o jogo, o técnico Dorival Júnior elogiou o Guinegão, que já havia marcado contra o Bahia. Eu acho que é um garoto que vem crescendo, uma característica um pouco diferente, principalmente do Yuri, que ocupa a função, vem aproveitando muito bem as oportunidades, vem evoluindo, crescendo, é isso que nós queremos. O Santos, por sua vez, não conseguiu se recuperar da goleada sofrida contra o Vasco e perdeu mais uma, agora contra o Bahia. Em Salvador, logo aos 11 minutos, a equipe da casa abriu o placar com Luciano Juba. O Peixe não se descontrolou desta vez, mas também não reagiu. E aos 15 do segundo tempo, o Bahia fez o segundo, com Lúcio Rodrigues. Com os resultados da rodada, o Santos ficou 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Hoje o Palmeiras joga contra o Sport às 7 da noite no Allianz Parque. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá aí, Fábio Scheibe, e hoje, hein? Hoje o Palmeiras contra o Sport. O Sport vem em ascensão, embora seja aí o lanterna do campeonato e difícil escapar do rebaixamento, mas tem feito bons jogos o time do Recife e hoje vai tentar complicar a vida do Palmeiras lá no Palestra. O time comandado por Daniel Paulista tá 5 jogos invicto, né? O Sport, apesar de ter empatado na última partida contra o São Paulo, estava ganhando do São Paulo por 2-0, acabou cedendo o empate. E o Sport tentando reverter nesse segundo turno uma desvantagem muito grande, praticamente rebaixado já o Sport, mas quer aprontar para os grandes. E o Sport, lembrando, né, foi o time que inaugurou o Allianz Parque com uma vitória lá em 2014, acabou carimbando a inauguração do Allianz Parque. O Palmeiras tentando manter aí na cola do Flamengo, o Flamengo deve vencer essa noite também, o Palmeiras tem que fazer a obrigação. Essa semana é uma semana livre, no próximo final de semana tem o derby, né? Mais uma vez, Palmeiras se encontrando com o Corinthians, então é bom para chegar já animado para esse clássico de domingo, que vai ser mais uma vez em Itaquera. Falando do São Paulo, pouco que preocupa o São Paulo, apesar das boas vitórias, são o número grande de contusões, né? Sim. Ontem o Marcos Antônio, pré-convocado para a seleção brasileira, né? Sentiu a coxa também, deve ficar fora por um tempo, não deve ser convocado pelo Ancelotti, e o André Silva também. Sentiu o joelho, mais um problema no joelho do centroavante São Paulino, né? Lembrando que o Caleri tá fora, já por isso também, o próprio Ryan Francisco também tá fora por causa disso, e o São Paulo tentando se encontrar mesmo com os desfalques. Lucas Moura, que foi bem na semana passada aí na Libertadores, não jogou ontem também, tá se recuperando mais uma vez, não engrenou da forma que os médicos de São Paulo pensavam,
e tá sendo preparado para Libertadores da América lá no meio de setembro, viu, Carlão? Tá difícil pro Lucas, né? Ele não consegue ter uma sequência desde aquele jogo contra o Palmeiras, né? Em que ele fez um bom jogo, aliás, mas depois as lesões atrapalharam demais a sequência deste atleta. E o Corinthians, falando do Corinthians, né? E aí, Lupe, Guinegão joga dois jogos seguidos, né? Marcou um belo gol contra o Bahia, depois teve aí esse jogo contra o Vasco, decisivo mais uma vez. Será que o Dorival encontrou na base aí um substituto pro Yuri? E mais do que a surpresa, né, do Guinegão, o Corinthians jogou bem. O Corinthians dominou o Vasco desde o início. Mas foi 3-2. Não, o segundo gol do Vasco foi nos acréscimos do segundo tempo. Então, assim, o Corinthians em nenhum momento do jogo teve o placar ameaçado quando tinha vantagem. Bom, o Maicon voltando a fazer gols também, voltou a fazer gol, né? Porque ele ficou muito tempo fora por conta de uma lesão grave. O Guinegão, ou seja, meninos da base, né? O Maicon um pouquinho mais velho, né? De outra geração, o Guinegão mais recente. E depois aí o gol do Gustavo Henrique, meio que sem querer. Agora, o Vasco, ele vive aí momentos bons e ruins. Olha o tanto que foi ruim aquela derrota do Santos por 6, porque o Vasco não tem futebol para ganhar de 6 do Santos. E isso é reflexo na tabela de classificação, saldo de gols e tudo mais. Muito confuso de entender o time do Vasco, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, conseguiu a vitória e coloca fim a uma sequência de 6 jogos sem saber o que era vitória no Campeonato Brasileiro e traz um pouco de tranquilidade. Pouco tempo, né? Porque quarta-feira já tem Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Furacão. E para fechar o noticiário dos grandes clubes, esse Santos, hein? Será que agora com o Vojvoda teve a derrota para o Bahia, né? Nessa semana difícil que foi lá pelos lados da Baixada Santista, mas agora com o Vojvoda dá para acreditar numa reação do time peixeiro? O Santos que tem toda semana para trabalhar, né? Tem essa, entre aspas, essa exclusividade aí também, apesar de não estar disputando outras competições, o Vojvoda consegue montar o time que quer para poder trabalhar bastante, justamente porque tem em todas as rodadas aí do Brasileirão quase uma semana de trabalho. É importante chegar, é importante também que o Santos não entrou na zona de rebaixamento, apesar da derrota ontem, o Vasco acabou perdendo também, o próprio Juventude, mas a situação do Santos está beirando ali, complica bastante para a sequência da temporada, mas creio que o Vojvoda vai fazer um bom trabalho no Santos, sim, viu, Carol? O desafio é enorme. 11h30, tem mais um pouquinho, tem mais um minutinho. Palmeiras joga de amarelo, né? Joga de amarelo. Pra pegar a inspiração do Mirassol. Do Mirassol que venceu o Fortaleza. Venceu o Fortaleza, aliás, Cara, bela homenagem pro Mirassol o Palmeiras fez, né? Que campanha maravilhosa. Né, segundo os matemáticos, 45 pontos, né? O número mágico. Esse ano acho que vai ser mais baixo, né? Não tá tão achatado, então, praticamente, né? O quê? Mais 3? O Fortaleza não faz ponto. O Sport também não faz ponto. Foi pra 32 pontos, né? O Mirassol. Tá garantido já. Não, 35? 45. Então. 45 não cai. 45. Tem que ir com calma. Porque o Fortaleza 32, já deu mostras em 2 edições 40... que conseguiu se recuperar. 4, 5 vitórias. Aí já acabou o primeiro turno, né? No final da semana passada. O primeiro time na zona de rebaixamento tem 19, quer dizer, não tá na metade da margem. Então, provavelmente vai ser menor os pontos, o número de pontos para conquistar, para permanecer na Série A esse ano. Acompanhei ontem Juventude e Botafogo. Nossa, Juventude também, apesar da recuperação com o Carpini, mas sofrível também a equipe do Juventude. Que tem mas achou pênalti primeiro? Camisa 10, o Jadson, que certa feita... sei lá, cara. O cara pisou no pé, o cara marca estranho. Tanto é que deu jogada tinha rolado. Meu Deus, essa coisa do VAR, né? 11h31, um rápido intervalo, aí na volta toda a preparação para a decisão hoje é decisão para o Guarani contra o Confiança e a Macaca está lá em Maceió para enfrentar o CSA. Repórter CBN. Segunda-feira, 25 de agosto de 2025. A projeção da inflação oficial do país para este ano caiu pela 13ª vez seguida. A estimativa recuou de 4,95% para 4,86%. Apesar das reduções consecutivas, a expectativa continua acima do teto da meta para 2025, que é de 4,5%. De acordo com os analistas, o tarifaço do presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros ajuda no movimento de queda da inflação porque tende a conter a atividade e gerar um impacto para baixo na inflação. Para 2026, a projeção do IPCA passou de 4,40% para 4,33%. Já são 6 recuos seguidos. As informações estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central.
A Polícia Civil de São Paulo prendeu em Pernambuco o homem acusado de ameaçar o youtuber Felca. O influenciador havia pedido ao Google Brasil a quebra de sigilo de dados de um e-mail com intimidações. Felca recebeu a mensagem depois de publicar um vídeo sobre adultização de crianças em redes sociais. O suspeito preso hoje lucrava com a venda de vídeos e fotos de vítimas de estupro virtual. Por essa razão, ele teria feito as ameaças ao youtuber. Outro suspeito foi detido na ação. A seleção brasileira feminina de vôlei voltará à quadra pelo Campeonato Mundial amanhã. O time do técnico José Roberto Guimarães vai enfrentar Porto Rico a partir das 9h30 da manhã pelo horário de Brasília. No domingo, o Brasil bateu a França de virada por 3-2. Na estreia, a equipe venceu a Grécia por 3-0. Já classificado para as oitavas, o Brasil busca o primeiro lugar no grupo. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34. A galera, Lupe, como é que está a galera nesta segunda-feira, 25 de agosto? É, pra quem acha que agosto vai até o dia 45, dia 46, não, já tá acabando. Tá acabando, falta só mais 30 dias. Mais 30 dias. O Misael mandou a mensagem aqui, a rua chama Guarani. Rua Guarani, Misael. Ali do tobogã? Isso, tá. Eu não sabia o nome da rua. Então é Rua Guarani. Misael mandou aqui pra gente. Que a Imperatriz Obrigado, dos portões monumentais. Isso. Bom dia, relatos de um fim de semana com feijoada. Daniel. Grande Dani, encontrei o Dani lá. E olha a selfie que ele me mandou. Deixa eu ver. Carlão do céu. Você já não estava mais respondendo pelos seus atos, hein? Aqui, Fábio Chaves. Nossa, já foi. Torto. Grande Nossa. Dani. O Dani, aliás, que é parceiro de Edmilson Garcia. Edmilson Garcia já foi da Rádio Central, já Rádio Bandeirantes, trabalha lá no Paraguai, em Assunção, gente boníssima. E quase que nos colocou em contato, mas infelizmente o Lobo não atendeu o telefone. Mas um abraço aí pro Mas Dani. também não ia entender muito, que a língua já tava enrolada, né? Ia falar espanhol igual o cara que mora no Paraguai. Já. Grande Dani, valeu. Sábado foi legal pra caramba. Ai. Ó o JP aqui, ó. Ciclista, hein? Mandou mensagem pra gente, final do telefone 3145. Ingressos grátis na Avenida Guarani. Isso, Avenida Guarani ali mesmo. Na rua ali do Tobogã. Isso. A partir das 3 da tarde, 15 hein? horas. 15 horas. É bom demais ouvir vocês aqui, só alegria. Cantei sexta, sábado e domingo. Agora, bora descansar. É o cantor sertanejo Mauro Lins. Mauro Lins, já participou. Grande figura. Trabalha na concorrente. Outro dia quase derrubou aqui, ó. Mas não tem problema. Muito trabalho. Isso é bom, Maurão. Isso não aí foi é bom. pra Barretos, não? Então, será que Maurão vai pra Barretos? Ele tá aproveitando o nicho aqui na região, né? Porque a galera foi pra lá, também, ele ficou. Também. Então é sucesso atrás de sucesso. Grande Deixa eu mandar um abraço também pro José, é torcedor do Guarani. Hoje vai dar bugre 4-0. Pode anotar aí. Manda mensagem pro final do telefone 3465 perguntando sobre a Ponte Preta desfalques. Tem o Dudu, né? O Elvis e o Gé. Ele tá falando que acha que hoje a Ponte não ganha, não. O CSA vem pra cima da Macaca, porque se não vencer, tchau. E a Macaca neste clima e também os dois lados, né? A zona de conforto pela classificação e o clima tumultuado no extracampo. Mas vamos falar de Guarani, Lupe, agora? Vamos lá, o Bugre hoje tem decisão contra o Confiança, 7h30 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa, que com certeza vai estar lotado. E a expectativa é de um jogo bem tenso às 7h30 da noite, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque as duas equipes, tanto o Guarani quanto o Confiança, estão brigando pela classificação por uma vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani, embalado depois de uma vitória épica contra o ABC em Natal por 4-3,
contra um Confiança que também vem embalado, porque no meio da semana conseguiu vaga para a decisão da Copa do Nordeste. Mas claro que isso agora fica para depois. O foco para a equipe de Aracaju, o Dragão, é o duelo contra o Guarani. Semana cheia para o técnico Matheus Costa definir a equipe, que deve ter algumas mudanças. No gol, Dalberson deve estrear com a camisa do Alviverde no lugar do Andrei, tão questionado. E na lateral esquerda tem a dúvida, né? Na verdade, não chega a ser uma dúvida. Sem o Emerson Barbosa, que tá fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, a tendência é que na lateral esquerda, né, o Renan Castro, se não me engano, deve estrear também como titular da equipe do Guarani. Lembrando que tem outras duas dúvidas, Caio Melo e o Mirandinha, que não participaram do treino da última quinta-feira, claro que foram avaliados durante toda aí a semana, né, até a data do jogo, no caso hoje, para saber se eles terão ou não condições de jogo. Quem falou a respeito desse duelo decisivo foi o Kevin, volante, que aliás tá na mira de clubes da Série B nesse fechamento de janela, mas o Guarani fez um contrato longo e se alguém quiser tirar o Kelvin do Guarani, tem que pagar a multa. Por enquanto ele fica no Bugre e fala dessa decisão contra o Confiança. A gente espera, lógico, um jogo competitivo, a competição pede isso, né? Um jogo de muita competição, de muito duelo, né? Mas a gente tem nossas valências, logicamente, o Confiança também tem, a gente estudando isso da melhor forma para inibir, né, essas forças, mas acho que, lógico, com o apoio da nossa torcida, usando esse fator dentro de casa, né, acho que vai ser muito importante para a gente, né, esse duelo que vai ser muito bom você jogar esse jogo. A gente espera isso sim no torcedor, a gente tinha esse objetivo de chamá-los eles para cá, né, pro brinco, para nossa casa, né, entender esse bom momento que a gente está vivendo e vai ser muito bom continuar desfrutando desse momento com a nossa torcida. A gente pede que eles venham para esse jogo para a gente, né, conseguir conquistar realmente a nossa classificação, né, e vai ser muito bom fazer parte disso, né, com o nosso torcedor dentro de casa. Tá aí o Kelvin, volante da equipe do Guarani. Daqui a pouco a gente traz o provável Bugre. Cicinho também deve voltar na lateral direita. Foi desfalque no duelo contra o ABC na última rodada. O Confiança, que um dia foi lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, está numa fase de recuperação. Nos últimos 15 jogos, só uma derrota. Nos últimos 10 jogos, não sabe o que é perder. O técnico Luizinho Vieira, motivado depois da classificação para a decisão da Copa do Nordeste, fala sobre a energia positiva em cima do elenco e qual foi a principal mudança de recuperação dentro da temporada 2025. No meu início foram 3 derrotas seguidas, né? E você plantar com turbulência, mas foram sementes literalmente muito boas em relação a pensar mais a longo prazo. Eu sei que o futebol ele é imediato, é uma cobrança do torcedor até em cima disso, mas os números que a gente tinha nos traziam um conforto em relação ao que a gente poderia buscar. E o grupo, como eu falei, maturou, entendeu bem e um pouquinho de paciência para a gente poder ter uma sequência de resultados como aconteceu, que já vão aí 10 jogos, né? E, se eu não me engano, é o 15º jogo, com uma derrota só. Então isso mostra que o grupo entendeu bem a filosofia do trabalho, né? E o mais importante, vem trabalhando muito para poder alcançar coisas maiores. Então, com merecimento, a gente chega na final de uma competição de muita repercussão a nível nacional. E dentro do Campeonato Brasileiro, a gente entrou, depois de se colocar até em último, a gente entrou no G8, na 7ª colocação, enfim. Eu acho que o momento é bom, mas eu também estou, como eu falei, atento aos mínimos detalhes para a gente poder alcançar, confirmar também a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Se a gente fizer um recorte apenas da Série C do Campeonato Brasileiro, Confiança vem de 3 vitórias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 8 jogos, são 4 empates e 4 vitórias, sendo 3 nas 3 últimas rodadas contra Anápolis, Ituano e Floresta. Então, é uma sequência muito positiva, por isso que eu usei o termo tenso na abertura do noticiário do Guarani para explicar o tamanho desse jogo para as duas equipes, tanto para o Guarani
quanto para a equipe de Aracaju. Provável bugre de Dalberson. Eu não vou nem colocar o Andrei como dúvida, tá? Eu também acho que não. Dalberson, Cicinho, Rafael Rodrigues, Alan Santos e Renan Castro, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha ou Dentinho e Bruno Santos é o provável time do bugre. Já o Confiança de Felipe, Lennon, ele, ex-Guarani, 35 anos. Eduardo Moura, Valdo e Ayrton, Renison, Luiz Otávio e Renan, Ronald Camarão, Breiner Camilo e Neto. Maicon Aquino, que é um dos principais jogadores da equipe do Confiança, está suspenso e hoje não participa do jogo às 7h30 no lotado Brinco de Ouro da Princesa. Lupe, você citou aí o jogo tenso e eu concordo contigo. É claro que existe sim o entusiasmo pela partida, existe sim o desfrutar do bom momento, né? Esta sequência positiva que o Guarani está tendo, um Brinco de Ouro lotado com certeza, mas não deixa de ser um jogo nervoso. De repente o Guarani pode transformar esta partida num jogo tranquilo, né? Mas em princípio jogo muito complicado, um jogo difícil, porque o Confiança está nesta série aí quase que invicta, né? Uma série de ascensão, um momento de ascensão dentro do Campeonato Brasileiro. Tem aí a Copa do Nordeste em que se consagrou como um finalista, né? Eliminando o CSA dentro do estádio Rei Pelé, ou seja, a gente brinca, o bico do avião tá para cima das duas equipes. Então é um jogo sim cercado de tensão. Agora é no brinco, né? Aí não tem jeito. A responsabilidade é do Guarani. O Guarani tem que ter uma atitude de um time vencedor. Tem aí algumas mudanças significativas, aliás. Tem o Dalberson, chega para substituir o Andrei, que não tinha muito prestígio, não passava confiança aos torcedores e aos companheiros, mas é uma primeira partida de um Dalberson que não vinha jogando no América, né? Então todo cuidado é pouco também. A boa notícia é a volta do Cicinho, acho primordial a volta, né? Ele não esteve lá no Rio Grande do Norte, fez muita falta. Por outro lado, não joga o Emerson, que também tem eu acho que o mesmo peso que o Cicinho tem para esse time, o Emerson também, né? Só que pelo lado esquerdo. Kelvin, Isaac e Diego Torres, o meio-campo que tem se dado bem, tem encaixado o meio-campo ofensivo. A dúvida aí, Mirandinha ou Dentinho. Mirandinha, a gente não sabe qual que é a real condição, mas se estiver perto do 100% vai para o jogo. É um Guarani pronto para uma decisão, é um Guarani que vive um grande momento, mas do outro lado também é uma equipe muito forte. Então não pense o torcedor que, favas contadas, de jeito nenhum. Vejo o Guarani com um favoritismo, vejo o Guarani como protagonista do jogo, mas precisa tomar muito cuidado com este bom Confiança comandado pelo Luizinho Vieira. Fábio Scheibe. O Guarani que tem o 12º jogador justamente na arquibancada hoje, né? O brinco deve estar lotado e é dever do Guarani conseguir essa vitória em casa, né? Essa chance de ouro que o Guarani tem, remou durante a competição e chega nessa penúltima rodada tendo a possibilidade de entrar na última dentro do G8. Neste momento, Confiança e Guarani, Confiança está na 10ª colocação, o Guarani é o 11º, mas o empate, lembrando que só o empate entre os dois, os colocam no 7º e 8º lugar, caso o CSA não vença a Ponte Preta. Se o CSA vencer a Ponte Preta e o Confiança empatar com o Guarani, o Confiança entra no G8, o Guarani fica fora antes da última rodada. Portanto, esse jogo do Confiança contra o Guarani e de CSA e Ponte Preta tem muita ligação também. Caso o CSA vença, o CSA está na 14ª colocação, mas tem 22 pontos. Caso vença, vai a 25. Ultrapassaria com empate, evidentemente, os dois times. Portanto, o Guarani não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória justamente no Brinco de Ouro da Princesa a partir das 7h30 da noite hoje. Tá certo, 11h47. Você conhece muito mais o futebol de Campinas do que eu, certo? Certo. E você já viu muitos jogos históricos aqui, certo? Certo. E nesses jogos históricos, as arquibancadas lotadas, eu tô falando dos dois lados, sim, certo? Sim. Então, nem você, nem eu, nós vamos ensinar o torcedor a torcer. Sim, entendo. Tá? Mas o torcedor do Guarani hoje, ele precisa colocar uma coisa na cabeça. Primeiro, são 100 minutos. Sim. 100 minutos de um jogo duro. O jogo não vai ser fácil. A gente já falou bastante aqui do Confiança. 15 jogos, nos últimos 15 jogos, uma derrota. E com o mesmo interesse no jogo, né, do Guarani. E com o mesmo interesse do jogo que o Guarani. Então, assim, não esquece, se você é torcedor do Guarani e vai pro estádio
com a mentalidade de que vai ser um jogo fácil, esquece. E por que eu tô falando isso? Porque um estádio como o Brinco de Ouro, com arquibancada lotada, faz diferença. Claro que faz. Só que faz a diferença quando o torcedor joga junto. Então, independentemente do cenário, de algum momento da partida, o torcedor tem que estar junto. Sim. Os 100 minutos. No final, independente do que acontecer, aí ou comemora, ou protesta, ou faz algo que a gente não quer, claro, a gente quer a vitória do Guarani. E durante esses 100 minutos, torcedor do Guarani, lembre de tudo que você passou na Série C. Nossa. Lá atrás, aquele rebaixamento, derrotas em casa. 4 jogos para somar o primeiro ponto. Então, assim, é o momento como disse o Kelvin, né, de unir as energias, de unir forças para conseguir essa vitória. Repito, não vai ser um jogo fácil, mas hoje o Guarani tem o algo a mais, que é a torcida. A diretoria fez a parte dela, fez a promoção de ingressos. Então, claro, é o que eu disse com o Carlão, não quero ensinar ninguém a torcer, mas que o torcedor esteja junto durante os 100 minutos para conseguir essa vitória junto com o time e, claro, dando uma chance mais tranquila na última rodada contra o Tombense. Eu acho que por tudo, né, você disse, por tudo que o Guarani passou e por tudo que o torcedor passou e tem passado nesse ano difícil, né, que o Guarani tem vivido, acho que o torcedor está remediado. Eu acho que o torcedor do Guarani, ele está muito experiente, né, nesse tipo de situação. Ele sabe que hoje é um jogo em que o torcedor vai ter um papel fundamental. E a gente se apega aí a alguns momentos do passado em que o torcedor do Guarani ele foi fundamental. Em 2005, por exemplo, quando numa Série B era uma situação parecida, o Guarani precisava da vitória sobre o Avaí para se classificar e toda uma mobilização, 30 mil pessoas invadiram o Brinco de Ouro e conduziram aí o Guarani à vitória por 2-0. Aí tivemos já para a Série A2 2018 contra o Oeste no jogo do título, ou no jogo do acesso contra o 15 de Piracicaba, nos derbys ou aqueles jogos de Série C, né, contra o Asa, né, que sacramentou o acesso. Então, ou seja, teve muitas situações que quando o Brinco de Ouro se transformou numa unidade, o Guarani conseguiu se dar bem e hoje é o que a gente espera neste duelo super importante contra o Confiança a partir das 7h30 da noite, transmissão CBN a partir das 7h. 11h50, um rápido intervalo e na volta, hora do vôlei Ponte Preta. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Planoblue3.com.br. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E começou o Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. A abertura aconteceu no último sábado. O Suzano levou a melhor no confronto regional contra o Mogi Vôlei e venceu por 3-1, parciais de 28-26, 19-25 e 25-17 e 25-17 novamente. Esse duelo aconteceu na Arena Suzano. Lembrando que o Mogi é o primeiro adversário do Vôlei Renata. A partida de estreia do time campineiro acontece no dia 3, fora de casa. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h54, Lupe, hoje tem Ponte Preta lá no Rei Pelé diante do CSA. Pressionado o CSA, que tem um jogo contra a Macaca, uma decisão, até porque se sair perdedor do confronto, o time alagoano praticamente diz adeus às chances de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O atacante Toró, ele que foi o cara no último jogo, falou a respeito da preparação da equipe para o duelo contra o CSA. Feliz, né, com o momento que eu estou vivendo aqui no clube, também com a classificação, né, que era um jogo que a gente precisava muito ganhar e essas duas últimas rodadas já classificadas, né, sem pressão nenhuma. O jogo foi bem contra o Itabaiana, o Marcelo chegou, deu confiança para nós e eu pude ser feliz e fazer o gol e ajudar a equipe. Eu sempre procurei trabalhar, né, para quando eu tivesse minha oportunidade de novo, poder corresponder. E com a chegada do Marcelo, né, me deu a oportunidade e eu entrei, pude fazer o gol e a gente pôde classificar, né? Agora é trabalhar forte ainda, vamos pro jogo lá em Maceió contra o CSA, buscar um bom resultado nessas duas últimas rodadas para sair em cima da tabela aí. A gente sabe, né, que vai ser um jogo difícil por eles terem que ganhar o jogo, né, para poder entrar no G8. Mas a gente está tranquilo em relação a isso, trabalhando forte na semana, porque a gente quer ir em busca dos 3 pontos lá na segunda-feira e vamos correr atrás dos objetivos na semana aí para conquistar os 3 pontos da segunda. Jonas Toró, atacante da Ponte Preta, aliás, se a Macaca vencer o CSA, recupera a segunda colocação, que hoje está com o Náutico. O Náutico tem 33, a Ponte tem 30, se vencer a Macaca iguala o número de pontos, porém passa o Timbu em número de vitórias. A Ponte chegaria a 10, o Náutico tem 9. Em relação ao time, provavelmente 3 zagueiros, tá? No time da Ponte Preta hoje, com vários desfalques. A Macaca com o Diogo Silva, Wanderson, Simon e Arthur. Arthur fazendo a função de zagueiro. O Pacheco pelo lado direito, o Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Luiz Felipe e Kevin. Lateral esquerdo que veio do Paysandu, Jonas Toró e Bruno Lopes. Lembrando que Elvis, Gé e Dudu estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Do outro lado, é decisão. E o técnico Igor Magalhães, após a eliminação pro Confiança na semifinal da Copa do Nordeste, falou sobre esse foco total na Série C. Na verdade, nós não temos 2 jogos, né? Assim, dentro da competição é verdade que nós temos 2, mas nós só temos um para estar vivo. Nós temos a Ponte Preta para continuar vivo. Se a gente não fizer o resultado de 3 pontos contra a Ponte Preta, teoricamente ali fica uma situação bem difícil. Como eu disse antes,
vivendo uma situação como essa, de viver o luto hoje, mas amanhã eu tenho que levantar esse mesmo grupo, porque é o grupo que nós temos para enfrentar a Ponte Preta, e nós temos que dar uma resposta, porque a competição ainda da Série C ainda não sinaliza que nós temos chance. Enquanto a gente tiver chance, por mais que seja difícil o cenário para nós, por mais que o nosso torcedor às vezes perca a confiança, o que nos vai fazer eles confiar novamente é a gente ganhar da Ponte e fazer o jogo depois do Brusque com vida, para a gente poder chegar na outra fase, para eles retomar a confiança de confiar no CSA. O Igor Magalhães tem um desfalque do zagueiro Betão, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O provável time do CSA: Gabriel Félix, Diogo Batista, Islan, Eduardo e Enzo, Camacho, também aquele mesmo, ex-Guarani, Santos e tudo mais, Gustavo Nicola e Ramon, além do Ciel. 43 aninhos. E faz gol, hein? Guilherme Cachoeira e Thiago Marques, que já passou pela Ponte. Parceiro nosso aqui. Ele que é o vice-artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro com 6 gols. Thiago Marques não fez um gol, né? Aqui... Não fez. Não fez. Ele fez na Ferroviária. É. Fez no CSA. Tem mais um também, agora eu não lembro se foi Mirassol ou Novo Horizontino. Na Ponte não conseguiu luzir. Ô, Fábio Chaibe, a gente falava até em off aqui, né, sobre a situação da Ponte. Eu sinto uma macaca desmobilizada pro jogo de hoje, ao contrário do CSA. A Ponte, por já estar classificada, né, ela dentro de campo, ela vive uma situação confortável, só que com esses problemas extracampo. Então, como que você vai mobilizar um grupo, né, sem o salário, já classificado, enfrenta um time que tem muito interesse na partida? É um desafio para o técnico Marcelo Fernandes colocar essa Ponte Preta num nível parecido com o CSA, numa rotação parecida com a do CSA hoje à noite. Exatamente, Carlão. Além de todos esses problemas extras aí também que você disse, né, há pouco, principalmente fora de campo em relação a salários, um time muito desfigurado, né, com muitos desfalques também. A gente sabe que a Ponte não pode contar com os 3 dos principais jogadores do elenco também, né, o próprio Elvis, o Gé e o Dudu também, que estão fora. Então a Ponte, que vem com uma molecada, quer mostrar serviço também, até no banco hoje, alguns moleques também, que o Marcelo Fernandes subiu da base, a Ponte tentando buscar algo de entrosamento, justamente. Não tem muito o que pensar, até uma derrota pode até beneficiar a não ida do Guarani à próxima fase. A gente sabe como funciona isso em Campinas também. Caso o Guarani esteja empatando com Confiança, que a Ponte perdendo pro CSA, o Guarani fica fora desse G8 nessa última rodada. Portanto, a gente sabe que é um jogo que a Ponte não tem nada a levar, somente para cumprir tabela realmente jogando fora de casa. É uma macaca hoje que é desmobilizada, porém é um jogo, né? Vai saber. Vai lá, chega, faz um bom jogo, o CSA não se encontra e a Ponte consegue aí trazer os 3 pontos que seriam interessantes, assim, para dar mais confiança, para tentar brigar por algo melhor. De uma rodada ao Londrina em casa, né? Permanecer no bloco ali de um G2, por exemplo, de Série C seria importante aí, até para ter um certo benefício na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Fechou, Lupércio? Fechamos. Só uma notícia importante aqui, enquanto a Conmebol não dá um veredito sobre a situação do Universidade do Chile Independente, quebraram pau, foi vergonhosa aquelas cenas. O Independente baniu 25 torcedores para o resto da vida, viu, Carlão? Os caras não podem entrar nunca mais no estádio Independente, Torcer tá certo. para que seja cumprida, né? Que seja cumprida essa lei, porque, nossa, cada cena terrível. O resto da vida é complicado, hein, cara? Meu Imagina. Deus do céu. O cara vai se arrepender bastante. Galera, até às 4, já com convocação de seleção brasileira e todo o pré aí já. Ansioso, Carlão? Digo, tô. Novidade. Curioso, né? Ansioso não, curioso, né, pra esta convocação. E toda a prévia já de Guarani e Confiança, Ponte Preta, ou CSA e Ponte Preta. Até já.